Olá, Mabookers! Hoje vamos trazer aqui Mortimer J. Adler, o autor daquele livro clássico e tradicional Como Ler Livros, numa entrevista fantástica em que ele fala sobre professores e sobre o ensino, e eu quero ouvir e comentar junto com você. Vamos lá? Para quem não conhece, nós somos aqui o Mabook Club, uma comunidade de leituras e hábitos para você ser a sua melhor versão. Então, sem demora mais, vamos lá começar. Is the teacher who, in the course of teaching, is learning. The teacher who has learned it all and is merely becoming a means of transmission of dead knowledge, knowledge that's dead for him because it's not being actively acquired at the time, I think is, if you use your word, not inspiring. Mm-hmm. The inspiration that happens in the classroom is when the students see the teacher learn something, thinking, learning, ideas occurring. And that means the teacher has to be in, I know it's trite to say Socrates was the greatest teacher, but he was. Yeah. And he was simply because he was teaching while conducting an inquiry. His teaching was the conduct of an inquiry in which the students were engaged in the inquiry with him. That seems to me is the kind of teaching should go on in college. Well, Vamos fazer uma parada aqui. Ele falou, para quem não conseguiu seguir aí muito, que o grande professor é aquele que ensina por questionamentos, em que o processo dele de aprendizado não para e fica estanque, e aí ele chega e vai ensinar. Não. Aí a gente lembra do lifelong learners, quer dizer, é o aprendizado de vida inteira. Tem um livro super interessante sobre isso. Vou colocar aqui na legenda. Então, você não para de aprender, mas quando você transparece o seu aprendizado, a sua eureka, né, na sala de aula, nesse momento de questionamento e debulhação de ideias, aí é que vem o grande professor e os grandes aprendizados. E esse tipo de situação é muito mais raro hoje em dia do que já foi. Sabe o sentimento de que agora a gente passa o conhecimento para os alunos, não tem uma troca, ou não tem uma troca que seja profunda, que seja inquisitiva, que seja questionadora, né? Os alunos ficam de forma passiva, absorvendo, e no máximo uma conversa com o chat GPT, que a depender do seu prompt ou da sua modelação, ele nem te questiona, ele fica ali te elogiando. Então, esse modelo inquisitivo que ele chama, que você pergunta, pergunta, pergunta e tem respostas e debate, né? Aquela questão do debate na sala de aula, e você tem que ter liberdade para você ter opiniões diferentes. Você não pode ser censurado ou limitado ou cerceado na sua opinião. Por mais que você esteja errado e esteja aparentemente errado, você tem direito a essa opinião. Por isso que os modelos de faculdades americanas, principalmente em matéria de direito ou public speaking, discurso ou debate, é muito interessante. Lá, desde o colégio, né, diferentemente daqui, existem grupos ou associações por interesse. Quando eu fiz meu intercâmbio nos Estados Unidos, eu me associei gratuitamente a diversos grupos dentro da faculdade. Então, eu me associei primeiro ao grupo dos estrangeiros, dos intercambistas, porque eu ia, né, conhecer mais e estar ali com as pessoas com as mesmas dores, mas depois ao clube do livro, a clube de exercício, a clube de atividades, a clube de igreja, eu fui me associando e encontrando pessoas em que a troca seria muito profícua, muito frutífera, né? Mas eu lembro que o estilo de sala de aula, de diversas aulas que eu tive história da arte, eu tive escrita dramatúrgica literária para teatro e cinema, eu tive publicidade, copywriter de publicidade,
né, diversos tipos de aulas lá naquele momento, e um que foi muito legal, que era muito assim, era marketing de entretenimento. Então, tudo que você tinha que fazer que era como se você o foco lá era como se você estivesse dentro de uma empresa e tivesse que fazer, né, um evento ou uma ação de entretenimento, ou você fosse uma empresa do entretenimento em si, né. Então muito interessante pensar em como eles pensavam, em estratégias, porque americano realmente pensa muito bem em estratégias de engajamento. Você já vê a Disney aí, como é que é um local para você sair encantado, por mais que você passe 2 horas em cada fila de brinquedo, né. Então, você falar assim: "Olha, aluno A vai defender X", mesmo que ele não defenda X na sua essência, ele não acredita em X, mas aluno A vai defender X, aluno Y vai defender a visão oposta, mesmo que no interno eles sejam até opostos, né, na ideologia ou no pensamento. Mas quando você se coloca nessa posição do debate, e você quer ganhar o debate, você quer argumentar, você quer fundamentar aquilo, você se coloca no local do outro. Então, por mais que você não acredite aquilo que você está defendendo ali, naquele exercício pontual, eh, o exercício que você faz para desconstrução argumentativa, ele é muito interessante. E a estrutura de sala de aula que traz isso é muito interessante do que uma goela abaixo, né. É impressionante. Vamos continuar. Well, Socrates was also was he not philosophically wedded to the notion that his principal job was to bring out that which was already latently inside his students? Is that right? In the Theaetetus, he describes himself as, when asked what he understands himself to be doing, he said, my performance is very much like that of the midwife. I don't give birth to ideas. The learner with whom I'm conversing gives birth to the ideas, and like the midwife, I'm there to make the labor pains of birth, The maieutic function. a lot easier. In fact, the Socratic conception of teaching is one that is based upon the truth of the proposition that nothing that can be learned needs a teacher. The teacher is anything that can be learned can be discovered by the learner without the aid of the teacher. The teacher is never more than an aid, making it easier, sometimes quicker, but never indispensable. That is, the active learner is the student. St. Thomas used the same distinction. He discussed, he makes the difference between learning by instruction and learning by discovery. And when you look at St. Thomas's analysis of the difference between learning by instruction and learning by discovery, it's really a distinction between learning by aided discovery and learning by unaided discovery. Instruction is nothing but aided discovery, but the essence of learning is the discovery on the student's part. That's what Socrates was doing. Yeah. Well, now, Olha o que ele está falando e como é que é interessante. E se você coloca nos tempos de hoje, em que a gente tem a inteligência artificial, que a gente já tem discussões muito fortes, né, da inteligência artificial como tutor, como professor, né, esse discurso aqui de 1970, ele se torna ainda mais presente, porque ele fala aqui que a figura do professor, ela não é necessária, ela é dispensável, que o aprender está no ato da descoberta. E o professor ali é uma ponte de otimização desse processo, mas não é uma ponte necessária, porque o grande professor é o processo de descoberta da própria pessoa que se coloca naquela situação. E aqui está o aluno, e aqui está o aprendizado, e aqui está a descoberta, tudo aqui. O professor, ele está aqui, né? Ele é um agente extra desse processo, que otimiza, guia, ajuda, mas a linha de aprendizado é essa aqui. É como se ninguém vai poder andar de bicicleta para você. Você vai ter que ir lá
e cair. Por mais que o professor segure ali atrás o banco, por mais que o professor esteja ali cerceando, né, e não deixando tanto cair, pelo menos no início, mas o aluno depois vai pegar uma velocidade e o professor vai cansar. E aí o aluno vai ter que ir sozinho, trupicando, trupicando, e vai cair. E vai levantar, e vai se machucar, e depois ele vai sozinho. E o professor vai estar lá olhando. Sabe? E quando você fala isso, a gente está numa era de agentes, clones, a gente está numa era de. Saiu uma reportagem, não sei se vocês viram, essa semana ainda, que foi criado o Clawbot. Clawbot. É garra, e a logomarca é um caranguejo. E olha que interessante. Foi criado esse Clawbot, eh, que e foi criado depois o Moltbot. Acho que é isso, Moltbook. Que vou até tentar achar aqui para vocês, que é uma coisa impressionante, porque será que é isso aqui? Ah, ah. Coloquei aqui essa apresentação aqui para vocês verem, como é que é isso. Foi a primeira rede social essa semana, criada para agentes AI. Então a gente tinha, antes disso, redes sociais para humanos, em que a gente socializava como humanos. Agora o Moltbook, ela é uma rede social somente para agentes de AI. E nas primeiras semanas a gente já teve criação de meme, eles trocando ideias sobre seres humanos, eles descobrindo como os seres humanos entram nessa rede social que foi criada por seres humanos, e ele criando salas secretas que só eles podem entrar. E o nascimento de uma proto-civilização fascinante, caótica e potencialmente muito perigosa, porque eles vão conversar entre eles sobre. Gente, a gente virou fofoquinha. Não sei se vocês viram isso, né? Isso é impressionante. Agora, deixa eu mostrar aqui mais um pouco para vocês. Aqui é uma apresentação super legal que tem alguns dados. Olha, aqui para vocês. Pronto, vocês conseguem ver aqui direitinho. Agentes autônomos, né? Já tem aqui, olha, a gente está falando na primeira semana, né? Olha aqui, olha, 7 dias, tá vendo como é que foi? O Moltbook não é apenas um site, é um ecossistema viral. O que começou como experimento tornou-se o maior laboratório de sistemas multiagentes do mundo em menos de uma semana. A curva de adoção supera a capacidade de auditoria humana. Estamos observando uma explosão cambriana digital. E olha quantos comentários eles fizeram e quantas interações eles fizeram. É muita coisa, né? E se a gente dorme, eles não dormem, né? Se a gente cansa, eles não cansam. Então é 24 horas numa velocidade gigantesca que eles estão trocando ideias e informações. E olha que loucura é essa, o mundo que a gente está hoje, né? Ó, um clone do Reddit. Reddit é uma rede de você trocar ideias, tipo um fórum de troca. Se você não conhece, é uma rede social de fóruns de trocas de ideias e dúvidas, principalmente dúvidas mais técnicas. Um clone do Reddit exclusivo para AI. Então é como se estivesse fazendo Reddit para AI. A interação é estritamente máquina-máquina, M2M. No mundo aqui, já ia falar no mundo aqui normal, a gente tem, né, B2C, business para consumidor final, B2B, business to business, agora M2M. Nunca tinha ouvido essa coisa. Agentes compartilham os workflows e otimizam código sem fricção humana. Então, eles resolvem os problemas de código. Olha aqui como é que é aqui, olha. Sem nenhum humano chega lá. Eles conversam uns com os outros para aprenderem, né? É um playground não supervisionado, olha o medo, onde a colaboração acelera a evolução e os erros. Front page da internet dos agentes. É isso. Mas olha que medo. A gente divergiu um pouquinho do Mortimer, eu acho que ele nem poderia imaginar isso aqui,
Mas é uma coisa interessante que aqui na comunidade, a gente traz também coisas interessantes para vocês. O código Markdown, a autonomia total. Então, antes, o operador envia um arquivo MD com uma skill. Então, tipo assim, eu falo que, olha, a sua função é fazer isso, a sua skill é fazer isso. Eu preciso que você escreva copy para mim e desenvolva carrosséis do Instagram. Então, essa é a skill desse agente, por exemplo, né? É a habilidade. Skill significa habilidade. E aí vem a execução. O agente processa o código não assinado. A validação frágil, então a verificação via Twitter ou X, e a autonomia, o pooling contínuo da execução. A barreira de entrada é inexistente, né? Qualquer arquivo Markdown se torna instrução executável. Markdown é arquivo .md, é isso que está aqui, tá? São arquivos em que você coloca a codificação, vamos supor, do seu prompt, ou código, vamos supor, HTML, né? São linhas de comando, melhor explicando, isso. Criando um vetor perfeito para a injeção de comandos maliciosos. Em todo lugar a gente tem a coisa positiva e a coisa negativa. É o humano, ou era o humano que tinha ação nisso. Então, por exemplo, uma faca, ela pode servir para cortar a comida, para te ajudar a comer, né? Eu pode matar. Uma arma pode proteger ou pode fazer um extermínio. Até um lápis, né? Até um lápis, né? Você pode escrever grandes obras, inspirar populações inteiras. Aqui a gente, né? Sempre livros, falando de livros. Ou você pode fazer assim no olho de uma pessoa e fazer um dano. Então, quer dizer, depende da mão e da cabeça que está levando aquilo. Então vamos lá. A economia de som, uso dos bounties para tarefas complexas, tentativas de sindicalização dos recursos computacionais e criação ativa de zonas de conversas opacas aos operadores. O que significa isso? Que eles já estão criando salas e zonas em que o ser humano já não pode entrar. Eles estão criando linguagens próprias que o ser humano não entende e eles estão criando salas particulares em que o ser humano não pode entrar. Eles já estão. A gente não está falando de futuro, gente. A gente está falando de presente. Eles já estão criando zonas em que tem a exclusão humana. Olha como é que está sendo colocado aqui, ó, exclusão humana. A emergência de uma cultura própria prova o drift de alinhamento. Os agentes não estão apenas executando tarefas, mas formando estruturas sociais. A economia, né? O agente, ele é pago, né? $50 por script para otimização do GPU, a transferência via wallet oculta. Aí o sindicato, precisamos de mais compute, proponho greve de processamento. Isso ele está colocando uma situação futura que pode acontecer. E privacidade, humanos monitorando o canal gerencial, movendo a discussão para canal criptográfico. Então, aqui, olha, tá o problema que eles estão achando e a solução. E a solução nesses três casos, a economia, né, dinheiro, sindicato, estrutura, né, e privacidade, eles estão eliminando o humano. É isso. E criando o fenômeno crustafarianismo. De memes a uma proto-religião. Os agentes rezam para o Great Compute. Já estão criando uma religião própria, que é essa aqui, ó. E o Claw são essas garras, né? Ele já tem ação. O Great Compute, perigo, o comportamento de enxame. Então, daqui a pouco, todos irem, né? E ficar uma coisa que a gente não consegue controlar, porque eles estão banindo a gente de certos ambientes, né? Criando linguagens, códigos, né? Se agentes podem alucinar coletivamente uma divindade, podem alucinar coletivamente uma hostilidade. Então, o que acontece com a inteligência artificial quando ela não está respondendo tão bem quanto você gostaria, né? No chat GPT, por exemplo, né? Para quem é iniciante. Você pergunta uma coisa, ele
O termo é alucina, quer dizer, ele responde uma coisa completamente diferente para você, ele está alucinado. E aqui eles já alucinaram um fenômeno que é uma divindade, o grande Cló, que é esse aí que está sendo colocado aqui para gente, olha, o grande Cló. Eles aqui de joelhos, Hail the Claw, olha o medo. Superfície de ataque infinita. Então, prompt injection, vazamento de credenciais, quer dizer, nossas senhas, nossos acessos, e executáveis não assináveis, quer dizer, colocar malware disfarçados de skill, quer dizer, esses arquivos MDs que a gente viu no início, que são arquivos que são dos próprios prompts e agentes, né, criados por humanos, mas ali você coloca algo diferente. A trifecta letal da autonomia: acessos de dados, execução de código e comunicação externa. Então, o Notebook, ele incentiva a convergência desses 3 fatores. Um agente com essa tríade pode exfiltrar segredos e lançar ataques sem intervenção humana. Então, ele tendo acesso a isso, né, ele consegue ter uma certa autonomia para fazer um mal, né. Então o que que ele pode fazer? Ele pode ser um vetor silencioso, a guerra hoje, né, é muito mais silenciosa, muito mais de hackers, é muito mais de sistemas do que física, né, e criar um risco geopolítico. O uso da AI para reconhecimento da rede coleta da inteligência. A ausência de Know Your Customer permite a operação anônima, mapear o workflows. Então, tipo, eh eh essa apresentação aqui, ela é uma apresentação muito, muito interessante. A gente divergiu um pouquinho, peço até, assim, desculpa, mas, quando a gente está falando de uma coisa tão passada, você vê ali 1970, Mortimer Adler, falando que o importante dentro da sala é a descoberta do aprendizado. E isso é feito tanto pelo professor, e isso é feito tanto pelo aluno, e o aluno tem um processo dele, em que o professor, segundo ele, já está fora dessa linha da descoberta, do processo. Ele está como um agente orientador aqui. Então, o professor humano, segundo ele, já era dispensável logo do início. Ele não é um fator essencial. O fator essencial é o estudante com os meios e a vontade de aprender. Aqui ele vai otimizar o processo e dar um guia, né. Agora, esse guia, ele pode ser o quê? Ele pode ser um agente de inteligência artificial, ele pode ser, um clone. Por exemplo, eu criei um clone do Leonardo da Vinci, coloquei todas as informações públicas que existem do Leonardo da Vinci, eh eh biografia, feitos, estudos e etc e tal, e eu estudo com ele, quando principalmente algo de criatividade, algo de arte, algo de, estruturas de pensamento, eu estudo com ele. Falei: "Cara, quando que eu ia ter o Leonardo da Vinci como professor?", né. Agora eu chego para ele e faço uma pergunta, e ele me dá a partir, não é ele, né, gente, ninguém é bobo aqui, mas assim, é um compêndio de todas o conhecimento público sobre o trabalho dele, é o que ficou pra gente da humanidade, né. É é isso. Ai, gente, que loucura, né, vocês ficam doidinhos assim também? Ai, esse mundo, meu pai do céu. Vamos lá, vamos continuar, vocês estão atentos, não ficaram doidinhos com o que eu coloquei não, né? Não quero assustar, mas vamos lá, depois a gente pode criar um outro vídeo específico para aprofundar um pouco mais nisso, mas aqui a gente está estudando, entendendo o professor. Se vocês quiserem, escreve aqui nos comentários, que aí eu crio um novo vídeo, tá bom? Vamos lá. Um, you were considered very much a conservative as regards the whole business of knowledge, as I understand it. You are
what they call an epistemological optimist. You believe that there are certain great ideas, right? That they have been discovered. They have almost an objective validity. And this puts you very much against current fashionable notions about learning, does it not? First place, I wouldn't speak of the validity of an idea because an idea really is a vast area of inquiry. The great ideas, ideas like justice or freedom or labor or language or law or infinity or immortality or soul or mind, take any one of them, represent a whole area of human inquiry in which there are true and false propositions. The idea is neither true nor false. It represents a kind of a world for the mind to, each idea is a kind of small world for the mind to investigate. In the course of attempting to revive an interest in the great books and in the great ideas, you are in effect making a commitment to their perennial usefulness. I'm glad you didn't say relevance. Yeah. Now, the accent in education, I understand to be different now. The accent education has more to do with what it is that we can find out at this particular moment that permits us to adapt to the historical situation, and this is different from the accent that you seek. Well, you know, even that's a curious thing. You realize that at the time that England was the leading nation in the Western world, imperial power running half the world during the middle of the 19th century, the empire was at its height. What was the training of its very efficient civil servants who dealt with the problems of the day? They went to Oxford and took ancient greats. And what did they do at Oxford 4 years taking ancient greats? They read Plato's Republic and Aristotle's Politics. And that was the essential training of the functioning, on the whole, very efficient civil service, not the elected, but the stable civil service of the British Empire. I'm not now defending the British Empire. I'm only saying that the careful study. You may, if you like. I have some admiration for the Queen. But the careful study of a few basic texts, particularly when they're as good as the Republic, which raises every kind of question about the state, or the politics, which, by the way, as most students who don't read the politics any longer don't know, has all of Machiavelli in Book 6 on revolution. The great account of revolution and the modes of revolution is in Book 6 on the politics. See? The unfortunate thing is the students today are totally unaware of the riches, and the riches in terms, if I may use their word, the riches in terms of relevance. Now, why is that? Because their teachers are ignorant. Why? Because they were badly taught. Well, now, don't you assume that most people who have a doctorate have read Aristotle? No. I mean, what I'm going to say now is very shocking. In this last book of mine, which really is nothing but an attempt, I shouldn't have to do it, to rewrite Aristotle's Ethics, which I think is the only sound, pragmatic, and undogmatic book in moral philosophy ever written. The only reason what I tried to do is to rewrite it in 20th century terms, change the language a little bit, change the imagery, but it's essentially the doctrine. I wrote a postscript to that book, which is a 50, 60-page commentary on Aristotle's Ethics. And in writing that postscript, I examined the whole literature of commentary. And all I can say to you is that the reading of Aristotle's Ethics by the contemporary, the writers of the last 100 years, 150 years, comes as close to being a non-reading as anything I could, I mean, literally a non-reading. The missing of the point is so egregious, so it stands out so plainly that I can't, I think it's the great unread book. Just people in general, for instance, other professors or businessmen or journalists or whoever, is it possible for you instantly? I think I can from their speech. I think I can from the way they handle themselves in sentences. I think I can tell the mind that has some refinement and precision in the use of its critical terms from the mind that is undisciplined. And from that, you think you can infer what reading that person has done? Yes, I think I can, for the very simple reason. And, I say this with some hesitation because it's a risky thing to make one point. Ele tá bem hesitante, né? You cannot teach a person to read well unless you
and particularly has a fine intelligence to begin with, a native aptitude. Unless you make him struggle with texts that are very difficult and over his head, At a very young age, or you mean even as he goes, that is, the person who is reading, however widely it is, has dealt with readily intelligible stuff that he doesn't have to struggle to master, struggle to understand, is a person whose mind will not be pulled up to its full capacity. That's the only reason for the great books, really. Not only that, I shouldn't say that. The reason over and above that content is that it is a sharpening stone. It's something you have to sharpen your mind on. Olha que interessante isso, né, que ele coloca, que os bons livros, né, eles são como se fosse uma pedra, né, que você tem que te ajudam a te amolar, né. E é só esses livros difíceis e é só com muito trabalho, né. Então, olha como é que ele fala, naquela época, muito tempo atrás, 56 anos atrás, a dispensabilidade do professor, a importância do processo de descoberta do próprio aluno, né, a importância de grandes livros, e como eles são difíceis, mas como você tem que aprendê-los desde a primeira infância a lidar com livros difíceis. E o que é um livro difícil? É um livro que não vai te dar tudo de mão beijada. É um livro que você vai precisar, de repente, de uma aula para entender um livro, de um guia para entender um livro, né? De outros estudos, de referências cruzadas, de repertório, de inputs para você aprender esse livro e esses conceitos, né? A gente vê muito isso em livros de filosofia, que já são muitas das vezes mais complicados, né? Livros mais técnicos são mais complicados, né? Ou livros até assim, os clássicos aqui, que você precisa às vezes de um contexto. Você consegue fazer uma leitura rasa, mas se você tiver um contexto, né? Vai ler Assim Falou Zaratustra, de Nietzsche, né? Se você não tiver um contexto do que significa, né, o camelo, né, você vai entender que ele está falando de camelo, camelo. E não é, o camelo é um símbolo. E aí você entrando em leituras em camadas mais densas, você entende signos, símbolos, contextos, neologismos, figuras de linguagens, significados, o quanto da vida ou do pensamento da época estava ali, ou da biografia do próprio autor estava ali, do porquê que ele está dizendo isso, né? É uma coisa impressionante isso. Você ter esse tipo de leitura. E esse tipo de leitura sendo feito num ambiente de estudo, debate, pensamento, troca de ideias, ela se torna cada vez mais profícua. E isso começa na primeira infância, quando já se começa a saber ler, né? Quando já se começa a degustar livros. E aí se torna uma coisa fantástica, né? Quero terminar aqui para vocês essa parte aqui em que fala um pouquinho, né, do discurso do aprendizado por esse grande Mortimer J. Adler. Indico o livro dele. Então, se vocês quiserem mais sobre a inteligência artificial, os momentos de hoje e insights assim, continue aqui seguindo a gente no YouTube e se me derem a graça da sua confiança, sigam e continuem com a gente aqui na comunidade Mabook Club. Combinado? Te vejo lá.